Muito bem. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria participar desse... Na verdade, não é um diálogo, mas aqui é uma aula desse querido amigo e grande jurista espanhol, Dr. Javier Borrego. É a primeira vez que o Dr. Javier vem ao Brasil. Javier tem uma grande trajetória de serviços prestados ao Estado espanhol, mas também à Europa. Ele foi advogado do Estado, ele foi magistrado do Tribunal Supremo da Espanha e foi também juiz da Corte Europeia de Direitos Humanos. Portanto, uma grande personalidade do direito, uma pessoa com uma grande experiência, com um grande cabedal teórico e que hoje é um grande advogado. Tenho a alegria de trabalhar em um caso junto com o Dr. Javier Borrego e aprendo todos os dias com ele. Eu, quando o convidei, eu propus ao Javier uma reflexão sobre o papel do juiz, o papel do Estado juiz nesse relevantíssimo tema do enfrentamento do crime organizado. Porque nesses temas tão cruciais e tão fundamentais da nossa democracia e tão urgentes, costuma acontecer aquele fenômeno lamentável de recorrermos a exceções, a prerrogativas extraordinárias para combater um perigo iminente ou um perigo que pode ameaçar o próprio Estado de Direito, a democracia constitucional. Então, nós vemos, por exemplo, num seminário como o nosso, que 90% das vezes que falamos de enfrentamento do crime organizado, ouvimos a palavra combate. Combate ao crime organizado. O juiz que combate o crime organizado. E tudo isso, confesso que me incomoda muito, né? Essa história de juiz combater, para mim, não cai muito bem, né? Enfim, eu me debruço sobre esse tema, teoricamente, publiquei aquele livro com o Zanin sobre Loeffler, e tenho essa grande preocupação de o direito ser convertido numa arma para abater inimigos, né? Essa lógica da exceção que frequentemente contamina nossos sistemas jurídicos, esse perigo da exceção ou de recorrermos a esses fenômenos como o do Loeffler em setores como do crime organizado, da corrupção, é muito grande. É um risco muito grande, é uma tentação muito grande. E então faço essa introdução brevíssima só para dizer-lhes qual foi a provocação que fiz ao Javier e a partir dela que nós vamos aqui aprender e conversar um pouquinho. Javier, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Nós de Andalucia somos exagerados. Eu sou de lá, mas o Rafael, eu ainda posso dizer que ainda é mais ainda de Andalucia. Bom, onde eu estou? Eu estou na cidade da Esperança. Ministro da Cultura francesa, Denarot, definiu o Brasil como a cidade da esperança. Então, quando eu era pequena, eu lia as obras que vocês estavam fazendo aqui na capital do Brasil e também o espírito deste então presidente e a sua ideia. E eu ficava muito interessado e eu jamais poderia pensar que eu estaria aqui hoje. Mas eu estou muito, muito feliz de poder estar no Brasil, em Brasília. E para que eu estou? Eu estou aqui, mas não é para dar lição a vocês, porque eu não sou um professor.
Eu não estou aqui para dar a aula, mas eu me dediquei ao trabalho jurídico, como advogado, como juiz, e também eu penso que muitas coisas podem ser feitas e sempre com muita expectativa. Então, neste trabalho de expectativas, eu justamente acredito que há algo que que para mim é um exemplo. Bom, eu vou fazer aqui como se fosse uma, como se fosse uma espécie de uma história, e vocês vão ver que houve a descoberta da parte marinha. E aí, como que ele descobriu? Bom, esse ator, esse autor, ele descobriu da seguinte forma: ele foi até o mar, até um tal ponto, e se você observasse algo no mar, você pode escrever. Então, esse autor recebeu muitas respostas e, desta forma, ele conseguiu solucionar exatamente o conhecimento das correntes marinhas, que era muito útil para a navegação. Então, ele foi aquele que descobriu essas correntes marinhas. E eu, da minha experiência, eu sempre coloco um pouquinho, como se fosse assim, um pouquinho dentro das garrafinhas de histórias ali, de conhecimentos, e vocês podem aproveitar essa garrafa da forma que vocês quiserem. Bom, mas eu gostaria de dizer três coisas. Começar falando exatamente sobre isso. Primeiro, todos os seres humanos nascem livres e iguais de dignidade e de direito. Dignidade e direito, ok? Se vocês quiserem dizer, vocês podem dizer como a Declaração do Milênio fala: os homens e as mulheres têm direitos a viver a sua vida, criar os seus filhos com dignidade, livres da fome e também do medo e da violência e da opressão pela injustiça. E isso já está aí, ok? Como que você consegue isso? Com os direitos humanos. Mas vejam, atenção, nós vivemos em um mundo que depois de, sei lá, de 50 anos trabalhando aí com os direitos humanos, eu prefiro ter diante de mim aqueles que negam os direitos humanos do que aqueles que amam tanto, 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 tanto os direitos humanos, que no final das contas dão um abraço assim como de urso. Se você já observar uma vez o urso abraçando, ele fala: eu te amo, te amo, te amo, e te mata, te sufoca. Então, muitos fazem isso. Então, nós temos aí vários exemplos que são dados. Tem que ser protegido o meio ambiente, falam. Ah, nós temos que diminuir isso. Claro, sempre nós falamos, os pobres já não podem crescer mais, então. Ah, então temos então que eliminar isso, tirar do carro determinada coisa que contamina o ambiente. Bom, há tantos que dizem tantas coisas, que são defensores dos direitos humanos. Ah, mas eu sou defensor dos direitos humanos, ok? Mas você não é, você está acabando com os direitos humanos. Eu li, inclusive, que aqui no Brasil nós temos muitos problemas sérios com relação ao crime organizado, as famosas milícias, né? E eu li que as pessoas têm mais medo, às vezes, a essas milícias do que ao crime organizado. E eu também ouvi alguma coisa do tipo, que inclusive me irrita muito, que há muitos brasileiros que associam os direitos humanos aos privilégios dos malvados, ou seja, hoje em dia não, né? Não, os direitos humanos são todos, até aquele que teve dignidade e deve ser tratado como o caso de Hitler, por exemplo. Então, nós temos que ter dignidade com todos, com todo mundo, mas ter dignidade e tratar essa pessoa como ela merece, ok? Então, vamos pensar. Eu não sei se alguns de vocês aqui são pais, mas se vocês forem pais, quando você vê o seu filho durante a noite, você coloca ali o seu filho no berço e coloca ali uma proteção para que ele não caia. Mas quando ele começa a andar, você vai atrás dele para evitar que ele se caia. E se de repente ele pega alguma coisa que não é conveniente, você tira dessa criança para que essa criança não coloque na boca.
Você faz isso com seu filho. Então, nós temos seres humanos que são como crianças, mas são crianças muito más, muito más. Mas porque eles desrespeitam a dignidade. Então, com um julgamento justo, você tem aí outras pessoas que não podem ir a determinados lugares. Vejam, isso é algo que é um absurdo. Chega uma pessoa e fala: não, é que você tem que tratar dessa forma. Não, cada um trata como deve ser. Então, evitem o abraço do urso, que, no meu ponto de vista, é muito preocupante. E o ilustre brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele escreveu um dia que a única guerra que merece a pena é a guerra contra a ignorância. E eu gosto demais desta frase, porque se nós conseguimos fazer uma guerra contra a ignorância, então nós teremos então a vitória. E já no primeiro momento, então, como que seria essa guerra contra a ignorância? São duas coisas. A primeira, saber, estudar e estar conhecedores e convencidos, ok? Conhecidos mesmo das coisas. E o segundo, com uma aritmética nova. Vejam, vocês estudaram que um mais um é igual a 2, né? Certo? Um mais um e mais um é igual a 3, não é? E um mais um e mais um e mais um é igual a 4, não é? Mentira. Isso não é aritmética. Mas hoje, aqui em Brasília, neste seminário, com vocês, um mais um são 11. Um mais um e mais um é 111. E um mais um e mais um e mais um, 1111. E se eu continuo, é porque, vocês sabem, se eu continuo aqui, então eu vou sair aqui com 1 milhão ou 10 milhões de força. Por quê? Porque isso aqui não é aritmética, ok? Isso é convicção. Nós sabemos o que nós queremos. E a segunda coisa, e é por isso que um mais um é 11, e vocês hoje aqui nesta sala são mais de 100 mil, porque além disso, vocês estão convencidos, vocês também, além de convencidos, vocês têm coragem, e coragem é algo honroso. Bom, eu não vou falar muito, porque o tempo é curto, mas por favor, vocês podem ler sobre um poeta russo, que é um gigante, eu posso dizer, tem muito conhecimento e que no final, ele infelizmente se matou, mas Mayakovsky é o nome. E ele tem várias experiências e que muitos autores dizem e muitas coisas que devem ser ditas, mas muitas coisas também não devem ser ditas. Então, veja, confirmem convicção, coragem, muita coragem, ok, Brasil? E depois a valentia. Então, vocês lembram disso, onde vocês têm uma cena do Forrest Gump, que ele, cara, começa a correr. Ele vai correndo e o outro começa a correr atrás dele, e outro, e outro, e outro, e outro. No final, tinha uma multidão correndo atrás dele. E outro pergunta: Ei, por que que a gente está correndo? Ele falou: Não sei, eu vou. E o outro disse: Não sei, por que que você está correndo? Nem eu não sei. Mas então vejam. Quando, de alguma forma, na vida, algo que eu tentei fazer, e um homem prudente e sábio chamado me chamava e falava: Javier, nunca você coloca uma bandeira diante de você se há alguma pessoa atrás de você. Nunca fiz isso, inclusive. Quando eu estava convencida, eu tive coragem e eu tinha que sustentar uma posição. Então, eu peguei uma bandeira e comecei a andar. E como Forrest Gump, eu estava ali já mais ou menos tinham pessoas atrás de mim. Então é isso, é sobre isso. E é por isso que eu fiz essa introdução. Então vamos fazer um ativismo judiciário para poder começar, e o meu amigo Rafael está aqui, e neste instituto, inclusive, para poder trabalhar sobre a reforma da empresa e Estado. Então, você sabe, eu não sei como seria isso, mas eu poderia dizer que o Lula poderia fazer algum tipo de licenciamento ao governo e tudo isso, etc. Mas, veja,
eu não quero falar aqui sobre o presidente, né? Mas isso eu posso dizer que muitas vezes tem sido atrasado esse contexto de ser ativista judiciário. Nós vemos aí atividades judiciárias apenas, ou seja, desde o federalista, do papel de Hunt Milton, entre o papel também do federalista, também da autoridade tal, o X. Vejam, mas nós temos que considerar o ativismo judiciário. E como que nós podemos explicar isso? É simples, está escrito. Eu sempre falo em espanhol, que é muito mais fácil até entender por quê. Na Europa, nós temos o Convênio Europeu dos Direitos Humanos, ele não diz o que o convênio disse. Ponto. Então, o Convênio Europeu dos Direitos Humanos diz o que os juízes do Tribunal Europeu dizem que dizem, ok? Não, mas isso é verdade. Eu posso falar aí de dois exemplos. O casamento, segundo um desafio de você tem alguns Países Baixos, e isso não acontecia em relação ao casamento cigano, por exemplo. E dizia que, por mais bonito que fosse criar um direito tal, se você não vigora, então nós não podemos criá-lo, porque vai requerer uma dignidade. Bom, então nós tivemos uma determinada questão de um presidente que falava: Nossa, isso é muito bonito, esses governos, de como deveria ser dessa forma, a defesa também do meio ambiente, entre outros fatores. E nós tínhamos aí uma associação, chegaram ao Tribunal Europeu e falaram: Bom, que o Estado não pode proteger o meio ambiente e a sua saúde, porque se isso acontece, não será positivo, porque eles preveem que haverá má condições da saúde. Então, bom, o Tribunal Europeu, na sua grande turma, o corte, na turma 16, falava isso, e violava-se o direito à vida. E etc, etc. Então, isso se transformou em, digamos, uma conversa grande e que a gente possa considerar como se fosse um ônibus gigante onde você coloca tudo lá dentro. E aí, muitas vezes, não funciona. Então, em Madrid, nós temos aí algumas vias de circunferência da cidade, que você vai circulando na cidade, e os meus amigos, eles estão sempre ali. E aí você vai, pega aquela avenida, você roda Madrid, você visita Madrid, mas na verdade você não esteve em Madrid, você esteve naquela roda. Então, esse é o artigo 6. Você está ali, mas você deixa de ler o primeiro artigo de matrimônio, ou seja, de casamento, que fala sobre exatamente o direito daqueles que estavam tentando procurar pelos seus direitos. Então, o tribunal disse: bom, nós tínhamos o direito violado pela vida privada. E o juiz falou, o juiz britânico teve, então, valor em apoiar, como o caso do presidente, e aí nós temos aí algo que deve ser considerado, que é muito, né, específico, não disse exatamente o que seria como ativista, mas ele disse: bom, vamos ver. Aqui foi discutido o melhor conselho da Europa para poder fazer um protocolo para o convênio europeu, para traduzi-lo ao meio ambiente, defini-lo como defesa ao meio ambiente. Então, como nós podemos definir o direito ao meio ambiente? Não é que nós vamos inventar isso, isso já existe, mas os estados, eles têm que colocar isso como direito, então nós podemos fazer isso, mas isso muitas vezes não vale para o juiz. Então, hoje, nós podemos dizer que é uma criatividade judiciária e eu posso dizer que é um ativismo judiciário e é uma via dolorosa que nós temos que percorrê-la. Mas, como o nosso colega Rafael querido dizia, eu vou falar de uma orquestra diante do maestro? Então, veja, claro, um pouquinho tudo bem, mas não tanto. Então, eu vejo que o direito ele é utilizado como um jogo. E por quê? Porque interessa a alguém. E por que então é feito dessa forma? Porque estamos calados, ninguém se levanta. Vocês lembram então o quanto era desesperador ver uma pessoa nua? Então nós temos que ver como criança que vê o imperador nu e fala: Meu Deus, o que é isso? As pessoas diziam: Que isso? Isso não é justiça. Esse juiz não é um juiz, ele está estabelecido pela lei mesmo. Então, mas eu não gosto de dizer sobre isso, muitas pessoas pensam, mas isso aqui chama atenção. Bom, então, infelizmente,
Eu posso dizer, graças às pessoas que colocou aqui, o Rafael, entre outros, muitas vezes pode evitar esse juiz que faz essas questões diferenciadas do direito. Então, eu posso dizer a vocês que nós temos aí um juiz que ele levava, que recebia os casos que muitas vezes interessavam a ele. Isso acontece em vários lugares e muitas vão juntando esses casos, vão aproveitando do poder que tem. Então, eu posso dizer que há sentenças que muitas vezes elas estão ali e nunca são definidas. Sentença no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Tribunal Europeu de Direitos Humanos e da União e do Conselho da Europa, dizendo que você tem que respeitar as normas e etc. No final, eu posso dizer então sobre o crime organizado. Eu termino por aí falando que muitos falam: bom, os juízes não são corajosos, os juízes são preguiçosos, os juízes. Então você então é corajoso? Você preguiçoso. Se você falar para o juiz que ele seja então mais corajoso, você também tem que ser. Você também tem que ser como juiz. Então, nós temos grandes jurisprudências em relação ao crime organizado, porque o crime organizado, ele está naqueles que querem realmente acabar com os direitos humanos. Quem são esses? Bom, nós temos esse e o outro. O extremos que diz todos somos anjos, né? Anjinhos, nós não somos pessoas más, pessoas assim. Mataram o policial porque é policial. Bom, então eu posso dizer uma experiência pessoal. Eu estudei na universidade na época de Franco e era, né, muito rígida. E eu sofri a perseguição e nós chamávamos da palmatória, que nós chamávamos assim, e era horrível. Mas quando estudávamos, eu fui passar o meu verão na Suíça. E eu vi como que eram as polícias lá, e as polícias suecas, muito rudes. Nossa, eles pegavam as pessoas, batiam nas pessoas com paus e etc. E isso era uma democracia na época. E eu, então, eu poderia considerar como uma ditadura na Espanha. E ali era uma democracia. Então, veja, vimos várias experiências. E eu posso dizer isso porque nós temos aí a Companhia Republicana de Segurança pode quebrar com essas manifestações. Por quê? Porque a violência é legítima se ela é exercida pela polícia com prudência. Então, nós temos aí alguns que dizem: não, não pode se exercer a violência. Todos somos seres humanos, a polícia tem que ir diretamente com flores ao crime organizado e etc. Não, não é assim. Então, agora nós temos o outro lado. Os criminosos têm que morrer, tem que mudar, levá-los para cadeia, cadeia perpétua. E aí, bom, veja, nenhum outro extremo são de fato certos. Como um pai se preocupa pelo seu filho, a sociedade também tem que se preocupar em sobreviver. Então, quando nós entendemos isso, então nós temos como trabalhar a jurisprudência. Na Itália, por exemplo, nós tínhamos aí a máfia italiana, obviamente por uma questão onde você tinha toda a máfia em todo momento atuando e você não podia fazer tortura. Por quê? Porque há uma dignidade humana. Israel, uma vez foi dito aí, eles aplicaram uma tortura para descobrir onde havia uma bomba. E eles se arrependeram e voltaram. Então, eles falaram, bom, era importante utilizar qualquer outra coisa menos a tortura, porque se os direitos humanos não respeitam uma pessoa, então depois você não será respeitado. Então, mesmo que seja por egoísmo, nunca existe a tortura. Esse era um assunto a ser trabalhado, mas há outros assuntos também que é importante, mas se vocês tiverem curiosidade, temos vários temas. Eu poderia falar sobre vários assuntos que eu coloquei aqui,
que fala sobre a máfia na Itália. Se vocês querem entender sobre os mafiosos, e se você fala assim, bom, você não pode se mexer se você estiver aqui. E se você fala assim, bom, aqui você não pode ficar, aí ele vai ficar ali. Por quê? Porque tem um direito. E regimes especiais, penitenciários, por exemplo, existe. Pode existir. Que você, por exemplo, tenha tudo mais limitado, mas sempre de forma prudente estabelecido pela lei, não por um capricho do governante. Então, eu me lembro também de algo que houve, na verdade, que foi um caso interessante de um preso de ETA que ele se queixava o tempo todo que ele gostava muito de ver pornografia sueca, revistas pornográficas. E vejam, pornografia idiota mesmo. E que não recebia essa revista. Então, no tribunal, ele chegou e falou que tinha sido violado os seus direitos, os direitos desse preso de ver a revista pornográfica. Então, vejam, então foi colocado aí porque o tribunal falou: bom, nós, então o que que vamos fazer? Então, outro assunto também bem interessante era um jovem de 30 anos e ele dizia que lá na prisão espanhola era proibido fumar, salvo na parte onde você tinha aí a televisão. E você fumava, aquele preso fumava, na verdade, e contaminava os outros, porque não tinha saída de ar. Então, uma juíza da Suécia disse: bom, Javier, o que que acontece? O que que você acha? Você acha que isso é uma violação do direito à vida? E eu disse: meu Deus, mas por que que você tem que aguentar essa fumaça do tabaco num quarto de uma metragem pequena e que você tem que estar ali suportando isso? Por favor, vamos combinar, né? Então, no final das contas, não foi muito bem aceito. E aí, quando não foi nenhum tipo de violação considerada, nenhum tipo de questões de direitos, então nós observamos, ele era um assassino de ETA. Então, aí ele muitas vezes só reclamava, mas ficava calado em relação a isso. Então, nós temos os direitos humanos perdendo o próprio conteúdo de direitos humanos. Então, não existe aí homens e mulheres. O homem se considera, bom, hoje eu sou homem. E, sei lá, de repente, para você dizer que você era mulher, você tinha que ter uma intervenção cirúrgica para você ser considerado de um homem para uma mulher. E isso, claro, antes não era necessário. Então, o homem hoje em dia pode se transformar em uma mulher, é só você colocar ali e pronto. Mas ele continua sendo o marido da mulher, obviamente. Mas, inclusive, deixa aquela mulher grávida. E aí? Então, nós temos um texto que fala sobre isso também. Ele pegou e deixou a mulher grávida. Ou seja, a mulher vai ter a barriga que vai crescer, vai dar à luz à criança, e então. E aí, qual é o problema que nós temos? O que que acontece? Mas o pai, que era homem, mas ele agora é mulher, ele tem o registro civil e diz: não, mas eu também sou mãe. E aí nós tínhamos aí aqueles alemães quadrados e fala: não, aqui tem mãe e pai. Duas mães não tem aqui. Ok, então, mas se você chega uma ONG e nós pagamos essas ONGs, e aí você chega no tribunal, temos um registro civil alemão, e aí nós temos um tribunal do distrito, de operação, tribunal federal, tribunal, juiz, e tribunal que registra papel, tal. E você, no final das contas, chega no Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional exatamente diz em 5 linhas e manda que você vá, e aí está tudo ok. Observem. Meu Deus, que problema de direitos humanos. Ou seja, 17 juízes para examinar esse problema, 32 fóruns de sentença para no final dizer que não, que mãe só existe uma. E que esse senhor não pode ser figurado como mãe, como registro civil. Então, aí nós temos aí alguns colegas que diziam que não, mas vejam, esses são dois casos
e que eu posso dizer que é muito sensato ver esses requisitos, que as limitações sejam por lei, por uma norma, quer dizer, que não seria por um capricho por um governador, de um prefeito, ou seja, de quem for, mas que sejam consequentes, lógicos, mas nem tudo é tão idiota. Os direitos humanos não é um privilégio dos maus, dos delinquentes. Não. O que acontece é que os delinquentes maus, eles têm direitos humanos e dignidade, e nós temos que respeitá-la. Bom, e eu, diante de tudo isso, então, como eu vejo que eu vou terminar aqui com vocês, de nós, tudo isso aí depende de nós. E o primeiro que nós temos que fazer é falar. E é por isso que eu gostaria de terminar parabenizando ao Rafael, ao Instituto das Nações, às empresas, e dizer que eu estou muito feliz de poder entender que temos mais de 1 milhão e 100 mil, 111 por aí de pessoas. Muito obrigada. Muchas gracias. Obrigado, Javier, Tô tão acostumado a ficar falando em espanhol com o Javier que estou trocando aqui já. Mas pela brilhante exposição, como sempre, muito perspicaz, muito interessante. E eu vou franquear a palavra aqui que nós temos, como você bem disse, uma qualificadíssima audiência. Devo registrar também a presença da professora Heloísa Arruda, que tem também uma trajetória nos direitos humanos e também de grandes serviços prestados aos direitos humanos no plano internacional. E Julio Ortiz, Victor Ricardo, que são grandes juristas colombianos que nos honram também com a presença. E me pareceu muito interessante, Javier, quando você disse, se você não entendeu alguma coisa, mas dessa visão maniqueísta entre os extremos, né? Porque me parece que hoje nós vivemos esse maniqueísmo em matéria de combate à corrupção, ou o que eu prefiro de enfrentamento à corrupção. Não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que depois dessa experiência infausta da Lava Jato, que foi um grande ataque, no final das contas, um grande ataque ao Brasil, né, de agentes do sistema de justiça absolutamente inescrupulosos que se valeram das suas funções para, fins políticos, econômicos. E hoje tudo isso, quando eu dizia isso há alguns anos, me chamavam de louco para cima, mas hoje é uma verdade meio óbvia e só não reconhece isso quem não quer. Mas depois dessa experiência, hoje tudo que temos aqui, ou que falamos em matéria de avançar com instrumentos de enfrentamento da corrupção, sempre vem essa memória da Lava Jato, e eu acho que nós estamos regredindo muito nessa matéria. Acho que nós estamos regredindo a patamares de décadas antes da Operação Lava Jato, que a gente, claro, a corrupção nunca foi extirpada e não será extirpada do Brasil e em nenhum lugar do mundo, que faz parte do próprio modelo econômico que nós estamos inseridos. Mas, segundo me parece, essa experiência nos leva agora a esse virou como se fosse um salvo-conduto ou uma... Então se utiliza agora os desmandos da Lava Jato em favor dos malfeitores, né? Então, até a gente voltar agora ao ponto de equilíbrio, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que vai levar um tempo, não é? A Heloísa também foi do Ministério Público, mas me parece que a gente tem isso agora, né? Qualquer iniciativa ou seja, estão se apropriando agora indevidamente da Lava Jato. E a gente falava isso, olha, não é uma questão pessoal, não é nada disso, mas depois, quando tudo isso for anulado, vai gerar uma frustração social
e também os que sempre assaltaram os cofres públicos vão usar desses argumentos para incrementar o assalto. E isso que nós vemos hoje, por exemplo, agora nessas... Claro que envolve também crime organizado e tudo, mas o que nós vemos hoje na realidade da Prefeitura de São Paulo é algo alarmante. São formas de corromper da década de 80 do século passado. Assim, contratação direta para fazer recapeamento de rua, coisa que a gente não via há muito tempo. Pelo menos se fazia uma licitação ali, pelo menos para inglês ver, fazia alguma coisinha. Não, agora é contratação direta mesmo e vamos verificar as empresas, são aquelas empresas que estão em cima de um açougue, que não tem funcionário, é uma coisa... Então esse movimento pendular da história também, né, a gente verifica com grande força no Brasil, né? Claro que em matéria de direitos humanos nós vivemos exatamente esse fenômeno que você tão bem descreveu, né? Temos os radicais de extrema direita que negam por completo, que é uma coisa absolutamente irracional e que eles estão negando os próprios direitos, é uma coisa, né? E também, de outro lado, um excesso em matéria de direitos humanos, que também hoje é um tema, eu sei que eu estou correndo um risco aqui, mas é um tema proibido no Brasil, que é o tema do identitarismo, que, né, muitas vezes a gente confunde a proliferação de pautas que é própria da democracia com um excesso uma exacerbação das identidades que militam contra, muitas vezes, a efetivação dos direitos humanos. Então, tudo isso parece que está como um pano de fundo para essas nossas discussões e gostei muito, como eu já esperava, das suas reflexões. Eu quero abrir para que, não sei se vocês querem fazer alguma consideração, fazer alguma pergunta ao doutor Javier. Vou contar uma história que na Espanha, até o século XIX, a corrupção é digamos, uma apropriação de dinheiro público. Nós temos vários nomes técnicos para isso, diferentemente em cada país. Então, no ano no século XVIII, nós tínhamos como pena para quem se apropriasse era a pena de morte. Depois passou a ser pena de reclusão maior, que era 30 anos, e uma bola de ferro com aquelas correntes, etc., no pé. E depois passou a ser 15 anos. E depois, no século XX, já passou para 7 anos. E atualmente você tem direito de ser conselheiro da comunidade autônoma do ministro. Por quê? O que se pensa aí? Nós temos uma frase em espanhol que é muito triste. Quem rouba a um indivíduo comum não rouba a ninguém, nenhum. Ou seja, então isso é medieval. Mas isso está dentro da sociedade que o dinheiro público tem. Quem tem direito a roubá-lo são aqueles que mandam, então nós nos calamos. E quando eu era um jovenzinho, um advogado do Estado, dizia isso ontem, inclusive, que na Espanha começou-se o delito fiscal, crime fiscal. Ou seja, se um contribuinte não declarava o que devia, então ele tinha aí um crime fiscal e ia para a cadeia. Então havia um artigo que dizia que você tinha que colocar aí como um crime de gasto público. E se chegava aí um político e por quê? Por conta deste povo fazia aí como se fosse uma ponte, e depois outro político que chegava que era do povoado de frente, fazia também uma ponte ao lado dessa primeira ponte que era construída, então havia uma lavagem de dinheiro, então isso era absurdo. Isso aí era um mau uso de dinheiro público, então esse espaço, cada um no seu espaço pegava a sua parte. Então, por serem duas pontes, então
Na doutrina dos direitos humanos, seria convencer as pessoas de quem rouba tem que colocar os seus crimes nos seus respectivos lugares, mas se você rouba dinheiro público, então ainda tem que ser detido, tem que ser punido ainda muito mais. Mas claro, se o porteiro da minha casa, se ele gostava, por exemplo, que os seus filhos fossem para o colégio de forma grátis, se comessem de graça lá, mas quando chegaram aí muitos imigrantes, esse então teria que pagar a alimentação dos seus filhos. Então ele já tinha terminado tudo. E aí, ali na porta da minha casa, que era, eu não sei, que as pessoas que estavam aí, que passou por aquele racista, eu não sei mais quem, xenófobo, seja lá quem for, diz, bom, não, você não, você tem que pagar. Então, veja, por quê? A culpa é nossa, nós estamos aí para combater a ignorância. E como fazemos isso? Falando. Então, vejam, eu sou um crente que não pratica, eu posso dizer que é um mau católico. E eu continuo numa doutrina baseada em Jesus Cristo, mas de um credor ou crente infiel. E aí nós tínhamos aí uma parábola que tinha um administrador na Bíblia que roubava. Ele era um administrador, mas ele viu que o Senhor tinha descoberto isso. E o que que o administrador dessa casa falava? Então ele ia lá nos devedores e falava: quanto que você deve ao meu senhor? 100 litros de azeite. Deixa eu ver aqui. Ali não tinha papel naquela época, e escreviam na tábua, numa espécie de pedra, uma tábua. E então falava: bom, depois eu falarei com você. Quanto que você deve para o meu senhor? Eu perguntava: ah, tanto, então você vai colocar aqui 10. Então, veja, muito obrigado. Depois você falar comigo, vamos lá. Então, quando o senhor desse administrador descobriu que esse administrador era um sem vergonha total, ele disse uma frase que até hoje fica na minha mente gravada: os filhos das trevas, outros dizem filhos do mundo, mais politicamente correto. Eu já diria os malvados, malvados, sim, os maus, porque existem os maus. Os maus são os mais astutos do que os filhos da luz. Isso não quer dizer, então, os santos? Não, quer dizer aqueles que não são maus. Então, por favor, é que muitas vezes não somos inteligentes. Claro que nós somos. Isso nós podemos observar, temos que ter coragem, inteligência e astúcia. E aí sim nós conseguimos vencer, porque somos muitos. Muito bem. Se não há nenhuma pergunta, eu encerro esse painel agradecendo mais uma vez. Ah, tem? Ô, Luísa, peraí. Obrigada, Rafael. Em primeiro lugar, parabéns, professor, parabéns. Sim. Na verdade, agradecer, né, a oportunidade de fazer uso da palavra, cumprimentar por ter trazido esse assunto tão importante, tanto o professor Javier quanto Rafael Valim, que eu conheço desde os tempos de aluno da nossa Universidade Católica, nosso amigo querido, e compartilhar um sentimento que foi externado pelo Rafael, que é uma preocupação com o Brasil atual. Eu fui promotora de justiça durante 32 anos, aqui no estado de São Paulo. Então, eu vi nascer o movimento anticorrupção, né? Porque nos anos 80, quando nós falávamos disso, nós não tínhamos força-tarefa, não tínhamos nada, né? Não tínhamos a lei do crime organizado, nós não tínhamos nada. Isso foi uma construção. E isto animou uma geração. Né? Nós tínhamos uma geração de alunos, advogados, promotores, juízes, motivados ao combate da corrupção. Pela ação indevida de poucos, mas foi isso que ganhou a imprensa, nós vimos naufragar este barco, que era o barco contra a corrupção. E hoje,
nós vamos precisar, como professores, como profissionais do direito, não desanimar. Porque o sentimento inicial é de desânimo, né? Eu, promotora há 32 anos, sou professora da PUC há 35 anos, ensinando os meus alunos, motivando em nome dos direitos humanos, direito de todos, não é? Não, nós temos que ser contra a corrupção, isso é o que causa a miséria do Brasil. Fica difícil hoje nós pedirmos aos alunos, mantenham a perseverança, mas não há outro caminho, porque se nós cairmos no desânimo, nós vamos dar força ao crime organizado e aos corruptos, né? Então, nós todos somos combatentes aqui para manter esta bandeira hasteada, não é? Que é a bandeira da regularidade processual, do respeito aos direitos humanos e do combate ao crime organizado e da corrupção. Nós não podemos desistir. Era só isso, Rafael, que eu queria falar. Muito obrigada. Para quem eu entrego. Obrigada, professor. Bem, obrigado, Heloísa, por seu testemunho também, por sua opinião abalizada, porque é uma pessoa que está nessa luta há muitos e muitos anos e que não tem nada a ver com essa gente que promoveu esse desmonte, né, a gente efetivamente estava evoluindo muito no combate à corrupção, claro, com problemas, mas combate à corrupção não se faz com juízes heróis ou com coisas do gênero. São avanços institucionais, estruturais, que nos levam a esse bom caminho, né? E a Heloísa sempre foi também secretária de Justiça do Estado de São Paulo, quando o governador Alckmin, né, foi durante quanto tempo, Heloísa? 4 anos, né? Então sempre se notabilizou por seu respeito ao devido processo legal e tudo como deve ser feito, né, por um Ministério Público democrático e alinhado com a Constituição Federal. Mas alguém mais quer fazer uso da palavra? Não? Então encerro. Ela está desesperada. Cada vez que eu falo que alguém quer fazer uso da palavra... Então encerro o painel agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.